No vídeo de hoje, quero refletir com vocês em Conselhos de Salomão acerca de assumirmos riscos na vida, a importância de assumirmos riscos e também conselhos sobre a idiotice de adiarmos a vida. O quanto vamos adiando nossa vida. O vídeo de hoje é sobre isso. Se inscrevam no nosso canal, se gostarem dessas reflexões, divulguem esses vídeos, deem likes, compartilhem e nos ajudem a levar ao maior número de pessoas essas reflexões. Pedimos isso, fiquem com a gente até o fim do vídeo e nos ajudem a divulgar. Eclesiastes 11, versículo 3 ao 6. E ainda nessa semana colocaremos um vídeo de Eclesiastes 11, versículo 1 e 2. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas sementes serão igualmente boas. Eles, para fazerem as suas previsões meteorológicas, eles ficavam observando as nuvens e os ventos, prática a qual Jesus se refere em Lucas 12. Jesus dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Lucas 12, 54 e 55. Ou seja, ao verem uma nuvem se levantando, eles diziam, vai chover. E assim acontecia. Ao soprar o vento sul, diziam, vai haver seca. E assim acontecia. Então, essa era a forma deles avaliarem se viria chuva ou não, ou se viria um tempo de seca, analisando as nuvens e o vento. E aqui, Salomão fala, olha, mas se você ficar muito preso a essa observação, se você ficar observando o vento, você não vai plantar. Se você ficar olhando muito para as nuvens, você nunca vai colher. Você pode ficar pensando, não, estou olhando essas nuvens, esse vento, não vai chover. Está chegando um tempo de grande seca, não vou plantar. Ou o contrário, nossa, vai vir uma grande tempestade que destruirá a nossa plantação. Virá um vento muito forte, arrebatará as sementes que nós acabamos de colocar nos sulcos da terra. Não vou plantar. Não vou plantar. E ficar esperando um tempo ideal, um tempo adequado, um tempo apropriado para fazer essa plantação e também buscar essa colheita. Mas pode-se ficar o tempo todo adiando a plantação, esperando um tempo ideal, um tempo apropriado que talvez nunca chegue
um tempo de acordo com o que você julga e imagina ser o tempo ideal para a plantação. Por quê? Aqui Salomão diz: olha, você não conhece o caminho do vento. Da mesma forma, você não sabe como um corpo é formado no ventre de uma mulher. E dessa mesma forma, você não pode compreender as obras de Deus. Você não tem como sondar os seus insondáveis projetos. Da mesma maneira que você não conhece o caminho do vento, da mesma forma que você não sabe como o embrião é formado no ventre de uma mulher, da mesma forma você não pode prever o imprevisível do futuro. Dessa mesma maneira, você não tem como, com a sua mente, ponderar o imponderável do amanhã. E você não tem como sondar os insondáveis projetos de Deus. Você não tem como perscrutar as imperscrutáveis obras de Deus. Você não tem como prever o futuro. Você não tem como prever os projetos de Deus. Então você tem que plantar. E uma vez plantada a semente, mesmo ao entardecer, você tem que continuar cultivando, trabalhando nessa plantação. Porque você não sabe. Se você lançou 2 sementes, você não sabe se as 2 não vingarão, se as 2 não prosperarão e sua plantação será totalmente infrutífera, ou se uma semente vai prosperar, vai frutificar e já terá valido a pena a plantação, o ter plantado, o ter semeado. Ou se até mesmo, na melhor das hipóteses, vai que as 2 sementes frutifiquem, floresçam e te tragam uma colheita maravilhosa. Você não sabe, mas você deve assumir esses riscos. Você não deve ficar preso apenas observando as nuvens e os ventos e traçando em sua mente as piores imaginações possíveis. E de tal forma que isso te paralise, de tal forma que isso faça sempre você ficar adiando a sua plantação, adiando o seu semear e deixando sempre para amanhã e para depois de amanhã o seu semear. Você não deve fazer isso, é uma tolice fazer isso. A vida é cheia de incertezas mesmo. E você não tem como eliminar as incertezas. Você não tem como viver, como dizia Guimarães Rosa, viver é mesmo arriscado. A vida é cheia de incertezas e de riscos, e você precisa assumir esses riscos. Pode ser que as duas sementes que você plantou não floresçam, pode ser. Mas pode ser também que uma floresça, e pode ser até que as 2 venham a florescer e a frutificar. Então plante. E que texto, que maneira poética, irmãos e irmãs, que maneira figurada de falar acerca da coragem que devemos ter ao assumir riscos na vida. Quantas pessoas acham que não vale a pena
começar um novo curso? Quantas pessoas acham que não vale a pena começar um novo empreendimento? Ficam com medo, têm uma boa ideia para um comércio, têm talento, mas nunca arriscam. Ficam só olhando as condições econômicas do país, do mundo, fazem as piores imaginações possíveis e não começam esse empreendimento. Não se lançam para começar uma nova carreira, não vão fazer uma faculdade, estudar uma nova área, não se lançam na vida, mesmo na vida sentimental, achando que não adianta tentar, que vai se frustrar novamente como na relação anterior. E dessa forma nunca vão mesmo nem plantar e nem vão participar mais da alegria de novas colheitas, da alegria de novas ceifas, da alegria de trazer novos feixes de novas colheitas, porque ficaram paralisados e já não plantam mais. Pior, irmãos, do que uma semente, do que as suas sementes não florescerem, não germinarem. Pior do que você não obter uma colheita de todo o seu trabalho de semear e de cultivar a lavoura e de trabalhar no plantio. Muito mais trágico do que isso, irmãos e irmãs, é ficar olhando as nuvens e os ventos e nunca, jamais ter a ousadia de plantar, jamais ter a ousadia de trabalhar e cultivar os seus sonhos e buscar realizá-los. Isso é uma tragédia muito maior. É sem dúvida uma tragédia muito maior. Mas aqui Salomão está dizendo que devemos assumir os riscos. Mas também fazemos isso, irmãos e irmãs, quantas vezes fazemos isso também acerca do viver? Ficamos esperando um tempo ideal para sermos felizes. Um tempo ideal. Aqui, se pensarmos o plantar como o próprio usufruir da vida, como o próprio se felicitar na vida, quantas vezes ficamos esperando um tempo ideal, dizendo que quando esse tempo ideal chegar, seremos felizes. Quantas vezes fazemos isso? Dizemos, quando eu tiver a minha casa própria, serei feliz. Quando já tiver pagado o meu apartamento, aí sim eu vou me alegrar. Quando eu já estiver bem na minha vida sentimental, aí sim eu vou viver a vida. Mas agora não. Agora eu não consigo, agora eu não posso, porque esse tempo ainda não chegou. Mas se eu tiver um salário que eu ganhe 10 mil reais, 7 mil reais, aí sim eu viverei, serei feliz. Aí sim eu me alegrarei, usufruirei da minha vida com os meus amigos, com a minha parceira, com os meus filhos, com os meus pais. Não, quando eu já tiver conseguido o auge da minha carreira, que eu vou usufruir da companhia da minha esposa e dos meus pais, e vou ter mais tempo para passar com os meus filhos.
E ficamos assim nessa idiotice, nessa tolice, adiando a vida. E esse tempo ideal nunca chega. E nós nunca usufruímos. Nós nunca temos a sabedoria de vivermos a vida com as condições que temos hoje, com as situações que o hoje nos apresenta. Sejam situações favoráveis ou desfavoráveis, seja bom tempo ou mau tempo, precisamos plantar. Precisamos continuar na colheita. Precisamos viver. Precisamos viver. Uma tia minha, eu fiquei pensativo quando ela morreu, porque todo presente bom que ela ganhava, uma roupa ou algum objeto de cozinha ou algum outro presente, ela sempre falava que ela ia guardar para uma melhor ocasião. Ela ia guardar para algum dia, uma data especial, para alguma comemoração. E quando ela morreu, ela tinha tantos bons presentes guardados, meus irmãos e minhas irmãs. E ela não usufruiu desses presentes. Foi como se a data especial nunca tivesse chegado. Como se essa celebração nunca tivesse chegado esse momento dela usufruir disso tudo e de celebrar. E que coisa, que falta de sabedoria, e nós fazemos isso, como a minha tia. Você faz isso, eu faço isso. Ficamos esperando uma melhor ocasião para celebrarmos a vida, usufruirmos do hoje, termos comunhão com as pessoas que amamos e, de repente, nós não usufruímos e elas partem de nós. Nós não usufruímos e, de repente, nós partimos dessa vida sem tê-la aproveitado, sem tê-la vivido. Que dramático isso, como na música, na bela música do Nenhum de Nós, que se chama Amanhã ou Depois. Vou ler e vocês reflitam na letra dessa música. Diz assim: deixamos para depois uma conversa amiga, que fosse para o bem, que fosse uma saída. Deixamos para depois a troca de carinho. Deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Deixamos para depois a busca de abrigo. Deixamos de nos ver fazendo algum sentido. Amanhã ou depois, tanto faz, se depois for nunca mais, nunca mais. Deixamos de sentir o que a gente sentia e que trazia cor ao nosso dia a dia. Deixamos de dizer o que a gente dizia. Deixamos de levar em conta a alegria. Deixamos escapar por entre nossos dedos a chance de manter unidas as nossas vidas. Amanhã ou depois, tanto faz, se depois for nunca mais, nunca mais. Amanhã ou depois, tanto faz, se depois for nunca mais, nunca mais. Deixamos para depois. Praticamos a tolice de adiarmos a vida. Ficamos esperando esse tempo ideal e esse tempo ideal nunca chega. Esse tempo ideal nunca vem. E em outra tradução João Ferreira de Almeida diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá.
Se ficarmos esperando esse tempo ideal, nós nunca viveremos, porque amanhã ou depois tanto faz, se depois for nunca mais. Porque ficamos esperando tanto, deixamos tanta vida para depois, e esse depois tanto faz. Se nós partimos e esse depois e esse amanhã se transformar em nunca mais. E nós não sabemos o que acontecerá, nós não sabemos os projetos de Deus, as obras de Deus, nós não sabemos. Assim como não sabemos o caminho do vento, assim como não sabemos como os ossos se formam no feto, no ventre de sua mãe, assim também nós não sabemos, nós não temos como prever o imprevisível do amanhã. Não temos como ponderar sobre o imponderável do futuro, ou calcular o incalculável da obra de Deus e dos projetos de Deus. Nós não temos como controlar o amanhã. Ficar observando a nuvem e o vento aqui era como se eles pudessem prever os resultados da colheita. Era como se eles pudessem controlar o amanhã, e nós não temos como, e por isso não devemos esperar o tempo ideal para vivermos. Meu amigo e minha amiga, com as condições que você tem hoje, viva, plante, trabalhe na plantação, trabalhe na lavoura, colha aquilo que você plantou ontem, mas saiba plantar, saiba viver com as condições de vida, com as situações que se apresentam no hoje, com as condições que a vida te oferece hoje, com aquilo que Deus já te pôs nas mãos hoje, sejam condições boas ou ruins, favoráveis ou desfavoráveis, seja em meio ao pranto ou em meio a momentos de felicidade, saiba viver a vida hoje. Não fique esperando o tempo ideal para ser feliz com as condições que você tem hoje. E é esse o grande desafio. Amanhã ou depois, tanto faz, se depois for nunca mais. Se o amanhã se transformar no nunca mais, porque, como dizia a bela Clarice Lispector, a nossa genial Clarice Lispector, e eis que num belo dia se morre. Que Deus nos dê sabedoria no dia de hoje, em Cristo Jesus.